Olá pessoal, seja bem-vindo então mais uma aula com o professor Joca. Estamos falando sobre triângulo, retângulo. Na primeira aula eu falei sobre razões trigonométricas. Se você não assistiu a primeira aula, procure o vídeo lá, razões trigonométricas, aula 1, onde eu falei sobre seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. E um exercício sensacional aonde eu pude aplicar e demonstrar para você como é fácil aplicar esses conceitos. E agora vamos trabalhar especificamente com um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Bom, o triângulo equilátero, a característica dele é que ele tem os três lados iguais, congruentes, é chamado de congruentes. Então eu tenho o vértice A, o B e o C, e a característica dele o quê? Que eu tenho os três lados congruentes. E uma outra característica, então, se eu tenho os três lados congruentes, eu vou ter exatamente os três ângulos congruentes. Os três ângulos têm a mesma medida. Já sabemos que um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 180 dividido por 3, eu tenho então 60 graus. Cada ângulo desse aqui terá 60 graus. Muito bem. Só que agora nós vamos, esse ângulo também, o ângulo aqui tem 60. Só que agora eu vou construir aqui a altura relativa ao lado BC deste triângulo. Então, a altura relativa, ela é perpendicular. Então, já sabemos aqui que a altura relativa, ela é exatamente no ponto médio, né? Onde este lado aqui é igual a este lado do BC, e aqui eu tenho um ponto, vou chamar ele de H, tá certo? Esse ponto H. Então, AH é a altura relativa do triângulo equilátero, que é mediana, que também faz parte da bissetriz. Então, tudo isso aqui vale para o triângulo equilátero. Muito bem. Vamos analisar então. Se eu tenho, isso aqui é uma bissetriz, se eu já tenho aqui, olha, no triângulo ACH. Vamos analisar esse triângulo CH. Eu tenho um ângulo reto devido a isso aqui. Então, este ângulo aqui, ó, que parte aqui, ele tem o quê? 30. Ele tem, então, 30 graus. Então, agora eu vou ter aqui um triângulo onde eu vou ter os ângulos 60, 30 e 90. Bom, vamos entender aqui um pouco o que esse triângulo nos pode trazer de algumas relações de seno e cosseno. Então, vamos lá. Eu vou caracterizar, vou chamar esse lado aqui do triângulo de 2R, só para facilitar o cálculo, para não trabalhar com fração. Então, todos os lados são R. Então, aqui, a metade disso aqui, né, esse lado aqui, HC, ele tem a metade do BC. Então, ele é R. Então, agora aqui eu tenho um triângulo, né? Essa altura eu vou chamar de Hzinho. Então, agora eu tenho um triângulo o quê? Equilátero. Tá certo. Então, eu quero achar esta altura aqui, que seria um dos meus catetos. Então, eu quero achar a altura. Então, vamos o quê? O que é a hipotenusa? O 2R está voltado de frente para o 90. Então, 2R ao quadrado é igual à altura ao quadrado, H ao quadrado, mais o que? O outro lado aqui, que é o R ao quadrado. Então aqui, ó, nesse caso, 2 ao quadrado vai dar 4, R ao quadrado vai dar R2, a altura ao quadrado mais R2, mais R2. Eu não quero não achar, né, o H, então eu posso 4, né, 4R2, vou passar esse R2 para o lado esquerdo, menos R2 é igual a H2. Ou seja, então eu vou ter 3R2, que é igual a H2. Então, eu vou tirar a raiz dos dois lados, eu vou ter R raiz de 3 igual a H. Então, o meu H vale este valor aqui.
R raiz de 3. Legal. Então agora nós podemos trabalhar algumas relações trigonométricas aqui. A primeira dela nós podemos pensar no seno. No seno de qual ângulo? Do 30 graus. Vamos lá. O seno de 30. Este em cima aqui, ó, próximo ao vértice A. Seno de 30. O que é o seno de 30? Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Ah, sim. Cateto oposto é o R. Hipotenusa, 2R. Então, simplificando R com R, eu vou ter meio. Ah, legal. Então, seno de 30 é igual a meio. Uma observação aqui. Eu vou trabalhar agora com o cosseno e eu vou falar uma observação. O cosseno de 60 graus. Observe o cosseno de 60 graus. O cosseno é cateto adjacente, que é o meu R, sobre a hipotenusa, 2R's. Então, simplificando também R com R, eu vou ter meio. Olha o que está acontecendo aqui com esses dois valores. Quando eu tenho somados os dois ângulos, se eu somar der 90 graus, um ângulo é o quê? O complemento do outro, né? Se eu tenho o seno de 30, o complemento dele vai ser o cosseno de 60. Então, nessa forma, quando os dois ângulos dão 90 graus, são o seno e o cosseno têm o mesmo valor. Então, agora vamos trabalhar então o seno de 60. O seno de 60 é o que é o cateto seno de 60? O cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o cateto oposto nosso aqui é o R raiz de 3. Então, eu vou ter R raiz de 3 sobre a hipotenusa 2R. Simplificando aqui, eu vou ter o R com R, vai ser raiz de 3 sobre 2. Bom, agora nós vamos então trabalhar o cosseno de 30. Nós já sabemos que tem que dar R raiz de 3, porque seno de 60 e o cosseno de 30 dá 90, então tem que ser o mesmo valor. Mas vamos lá, cosseno de 30. Cosseno é cateto adjacente, R raiz de 3, né? Cosseno de 30, R raiz de 3 sobre a hipotenusa 2R. Então, nós vamos ter aqui agora o que? Simplificando R com R, R raiz de 3 sobre 2. Ah, coincidiu também. Então, muito bem. Isso aqui, então, nós já começamos a descobrir o que é seno, cosseno. Vamos lá trabalhar mais uma relação, que é a relação da tangente. A tangente de 30 graus. O que é tangente de 30? É cateto oposto, aqui ó, cateto oposto ao ângulo de 30 é o R. Cateto oposto sobre o que? Cateto adjacente, que é o R raiz de 3. Se eu simplificar, vai dar 1 sobre raiz de 3. Isso eu posso racionalizar. Multiplicando raiz de 3 sobre raiz de 3, eu vou raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Agora, a tangente de 60 não é exatamente, não vai funcionar como seno e cosseno. Mas vamos ver. Ó. Tangente de 60 é cateto oposto R raiz de 3 sobre cateto adjacente sobre R. Então, aqui, simplificando R com R, me deu o raiz de 3. Então, agora nós já temos aqui os valores, então, para os ângulos de seno de 30, cosseno de 60, seno de 60, cosseno de 30, tangente de 30 e tangente de 60. Vamos conhecer um pouquinho uma outra figura para conseguir um pouco mais de um ângulo aí. Então, aqui eu comecei a traçar a diagonal, mas meu desenho ficou muito certinho, não. Mas nós temos uma diagonal aqui. Então, agora eu tenho um triângulo. Eu vou identificar esse triângulo aqui só para facilitar esses vértices A, B e C. Concluímos, então, que este triângulo aqui é um triângulo retângulo, um triângulo formado por ABC. Se eu tenho o lado aqui, quadrado, esse lado é igual a esse, então quer dizer que este ângulo aqui é 45 graus e este ângulo aqui é 45 graus também. Muito bem, agora nós temos um triângulo um triângulo retângulo isósceles, né? Tem os dois lados com a mesma medida.
e vou chamar isso aqui de L, né? Comumente eu chamo de L. Então vamos analisar então aqui o seno de 45. O seno de 45 pode ser qualquer um dos dois, né? É cateto oposto. E a hipotenusa? Quanto que vale essa hipotenusa? Faltou a hipotenusa aqui. Vou chamar isso aqui x. Então quer dizer que x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então quer dizer que x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Então se eu tirar a raiz dos dois lados vai ficar x igual a L raiz de 2. Então aqui o meu x vale L raiz de 2. Muito bem. Então agora nós já temos aqui os catetos e a hipotenusa. O seno é cateto oposto, que é L sobre a hipotenusa, L raiz de 2. Então eu tenho, dividindo L, simplificando L por L, vou ter 1 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar. Eu obtenho então raiz de 2 sobre 2. Agora, o cosseno, como foi dito anteriormente, ele não vai completar os 90 aqui, então ele vai dar também raiz de 2, né? Então vamos lá. Vai ser, cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Olha lá, eu vou ter o mesmo valor, vou racionalizar da mesma forma e eu vou obter então raiz de 2 sobre 2. Agora a tangente. A tangente de 45 é o cateto oposto, L, sobre o cateto adjacente, o L. Simplificando, vai dar 1. Então agora nós já temos aqui vários valores de seno de 30, seno, cosseno de 30, 60 e 45. Então está na hora de fazer o quê? Uma tabela destes valores. Então em muitos momentos a tabela dos ângulos notáveis ela é muito importante para que você possa lembrar desses valores na hora da prova. Então, como a dica que eu faço, né? Tem pessoas aí que utilizam música, né? Cada um vai utilizar um recurso. O que nós vamos fazer? Vai ser uma tabela. Você pode desenhar ela, eu vou fazer assim, dessa forma, com 4 colunas. Tá? 4 colunas. E nessas 4 colunas, nós vamos colocar os ângulos, certo? Os ângulos notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? O 30 graus, o 45 na ordem crescente e os 60 graus. E aqui eu vou fazer o que eu quero, as relações. Eu quero ter seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Então aqui eu vou ter o seno. Então aqui eu tenho um ângulo alfa, né? Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Então a primeira coisa é colocar a barrinha de divisão. Todos. Né? Posso colocar em todos a barrinha de divisão. Aí eu vou começar a partir do seno contar numerador. 1, 2, 3. Voltando eu conto 1, 2 e 3. E aqui eu vou colocar 3, 1 e 3. Tá certo? Então, como é que funciona agora? Todo mundo é seno e cosseno sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2, o seno e o cosseno. No caso da tangente, só o primeiro que vai ser sobre 3. Tá certo? E agora aqui eu vou colocar raiz quadrada sobre todos os termos. O raiz de 1 é raiz de 1. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 1 é 1 mesmo, raiz de 3, raiz de 1 e raiz de 3. Então essa é a tabela da forma que você pode utilizar para lembrar da prova. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, raiz de todo mundo, e a tangente é 3, 1, 3. Raiz também, só o primeiro que é dividido por 3. Tá legal? Vale essa dica. Alguns sites têm uma musiquinha, mas não vou arriscar a musiquinha aqui. Eu acho que dessa maneira dá para você guardar isso aí. Pessoal, próximo vídeo também nós vamos falar sobre
agora os triângulos, algumas dicas aí. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volte lá para assistir o vídeo a respeito das razões trigonométricas e no próximo vídeo vamos falar sobre o triângulo de 30, 60 e 90 com dicas sensacionais. Bons estudos e até mais!